Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou falar de bloqueios emocionais. A maioria de nós, todos ou 100% de nós temos bloqueio e a maioria dos nossos bloqueios são gerados o quê? Na nossa infância. E como que eu sei que eu tenho bloqueio? Quando eu vou fazer algo novo que eu não consigo. De repente, se eu convidar alguém aqui para fazer uma live ou para falar em público, essa pessoa não consegue fazer isso por quê? Porque ela tem bloqueio. Então, tudo que eu quero fazer de novo na minha vida, eu preciso desconstruir aquilo que eu já tenho na minha vida. Eu preciso fazer uma desconstrução para construir algo novo. Então, a frase de hoje é: eu desisto de desistir. Quando você coloca no seu coração que você vai fazer algo, considere esse algo como feito. E aí você vai buscar a energia necessária para você colocar isso em prática. Isso é muito importante, porque quando você fala para a sua mente que vai fazer algo que você não faz, você está reprogramando a sua mente negativamente, falando, olha, mais uma vez disse que ia fazer e não fez. Então, o cérebro, ele aprende de verdade através de uma linguagem simples. Às vezes a gente pensa que precisa de uma linguagem complexa. Não, o nosso cérebro aprende com a linguagem simples. Toda vez que algo estiver muito desafiador, muito complicado, dá um jeito de ficar simples. Porque se ficar simples, ou se ficar complicado, na verdade, você vai desistir. Quando você manda uma mensagem para sua mente que algo está complicado demais, o que a sua mente quer? Ela quer desistir. Então, é mais simples você aprender uma língua, por exemplo, eu sou professora de inglês também, você falando do que você estudando a gramática. Então, se você repetir várias vezes falando, é muito mais fácil você aprender do que se você ficar aprendendo gramática. Tem muitas pessoas que aprendem gramática, mas não conseguem falar, por exemplo. Então, tudo que você for fazer, encontra a simplicidade. Tudo que você for fazer. Então, faça tudo de forma simples. Para muitos, o bloqueio emocional é permanente e para poucos, o bloqueio é provisório. Como que eu desbloqueio, Irene? Tem várias formas. Primeiro passo é ter clareza. O bloqueio, na verdade, é uma prova de amor do cérebro para você mesmo. O bloqueio é o cérebro te falando assim, olha, não faz isso. Você já viveu uma experiência negativa em relação a isso. Então, eu quero te proteger. E se você entende os seus bloqueios, se você não entende, não tem como superá-los. O primeiro passo é eu trazer clareza para minha mente, a tomada de consciência. O bloqueio, na verdade, é o nosso sistema de proteção. Nosso bloqueio está lá protegendo. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um abuso na infância e ela fica inconscientemente com medo de se relacionar com pessoas, ou quando algo acontece, ela realmente tem algum desconforto, esse bloqueio, na verdade, está falando assim, olha, eu estou te protegendo para você não passar por isso de novo. O seu cérebro só não quer que você morra. O cérebro não quer gastar energia, não quer passar por uma experiência negativa de novo. Então, o cérebro, por entender os seus dados, ele envia uma dor para te manter bloqueado. Então, às vezes, é mais fácil a pessoa se manter bloqueada do que ela olhar para essa dor, né? Porque quando você vai resolver isso, você tem que... Essa tomada de consciência, às vezes, ela é dolorosa. Então, por exemplo, você sofreu uma humilhação na infância, um abuso, seja físico, emocional, sexual, isso pode ter gerado um bloqueio de aprendizagem. Ou, sei lá, o teu pai gritou num momento de estresse ou uma situação lá na escola que você vivenciou, a professora te chamou de burro. Em vários atendimentos eu já tive a experiência onde as pessoas foram bloqueadas pela professora. Quando a professora chamou a atenção e a pessoa era criança e não entendia, ou quando a professora falava que a criança era burra, já inclusive já atendi casos assim. Então, isso gera um bloqueio. Quando você sente dor, na verdade, tem uma frase que é muito legal do meu mentor, que é: a dor é a fraqueza indo embora. A dor física nunca é o começo, mas é o fim de algo. A dor almática, né, aquela que você tem na alma, é o remorso de você não ter feito algo no tempo oportuno. De repente você se colocou numa situação, vou fazer algo, e aí não fez. Por isso que é tão importante fazer as tarefas.
E aí você fica com dor na alma. Tem as pessoas que falam assim, olha, estou sentindo uma dor na alma. Quem já ouviu essa expressão? Né? As pessoas não prosperam por quê? Porque estão bloqueadas. Ontem eu falei de crenças. Então esses bloqueios tem muitas coisas aí. O bloqueio nos impede de usar nossa potência. Uma pessoa que é bloqueada, por exemplo, para falar em público, ela não consegue divulgar o trabalho. Então uma tarefa para você fazer hoje também é começar a fazer live, começar a se desbloquear, porque quando você começar a falar dos seus bloqueios, você vai se curando também. Eu sou uma pessoa, né, que tive vários bloqueios. Um dos meus maiores bloqueios, que eu acredito, era falar em público. E isso pode ser resolvido. Primeiro, muitas vezes a gente não faz algo porque tem medo, mas como é que eu rompo esse medo? Começando a fazer? Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo? Começa do jeito que você tá, faz um stories. Daqui a pouco você vai e faz uma live, nem que seja de 2 minutos. Se você colocar seu celular para gravar e fizer uma live de 2 minutos, já é uma live. Então, se você for treinando toda semana, faz uma por semana, daqui a pouco você faz 2. E daqui a pouco você está fazendo live todos os dias e isso é simples para você. Então, o bloqueio, como eu já falei, nos impede de usar a nossa potência. Olha, se eu vou fazer live e não consigo, eu preciso saber por que eu não consigo. Eu tenho um bloqueio ali, que eu preciso olhar. O bloqueio gera uma dor e essa dor ela precisa ir embora. Só tem um jeito da dor ir embora, é você arrumar uma dor mais forte que ela. Então, por que muitas vezes você não se expõe em público? Porque você tem medo da crítica, o que as pessoas vão pensar. E se eu errar, e sua mente vai criando várias historinhas nela. Se você errar, não tem problema nenhum. Todo mundo que começou já errou. Então, isso é simples. Só que você colocou isso na sua cabeça. A necessidade de aprovação nos impede de fazer muitas coisas. Como é que eu rompo isso? Começar a fazer algo ridículo. Quando eu posto alguma coisa no meu stories que está errado, o português, eu deixo do mesmo jeito. Aí vem alguém lá e fala assim, olha, tem uma frase que está errada. Muitas vezes até da sua família. Eu falo, não, eu coloquei e deixei lá para eu romper os bloqueios da necessidade de aprovação. Então faça algo ridículo, que você começa a romper essa necessidade de ser aprovado, né? Na verdade, Deus já nos aprovou, você não precisa da aprovação das pessoas. E quem tem medo de errar também não prospera. Por quê? Porque a pessoa não faz. A pessoa fala assim, não, eu sou perfeccionista. Ser perfeccionista é bom? Claro que não. Fazer as coisas com excelência sim, mas ser perfeccionista não é. Teve uma live, uma aula aqui que eu fiz, saiu um som. Na hora que eu ia fazer a técnica, eu continuei do mesmo jeito. Por quê? Porque vai funcionar da mesma forma. Só que a pessoa fica, não, se eu errar, na verdade você não tem medo de errar, não. A sua questão é, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar se eu errar? Nada, não vai acontecer nada. Então, o gráfico da dor, ele é proporcional ao seu crescimento. Quando você começa a crescer, você vai sentindo dores novas. Você vai ser criticado, você vai ser julgado. Agora, como é que eu vou lidar com essas dores? Tem uma coisa que eu aprendi com o meu mentor, não importa, a crítica ou elogio para mim é a mesma coisa. Eu não me empolgo com nenhum dos dois. O que faz as pessoas não prosperarem? É ficar sentindo um monte de coisas que não precisa sentir. O segredo é se conectar com uma coisa nova e ir levando o seu nível, o nível da dor. Por que a gente não prospera? Medo. Medo de errar, medo de não dar conta, medo de sucesso. E aí tem vários medos que se você parar e escrever, você vai ver que tem medos aí. Tem medo de empreender. Olha, se der errado é uma experiência que você vai contar. Poxa, eu fiz desse jeito e não deu certo. E se eu fizer da outra forma? Só que se você não entrar em ação, você não tem o que? Resultado. E o bloqueio, ele vai matando as pessoas aos poucos. Mas parece que ele está te protegendo. Poxa, eu vou ficar aqui na zona de conforto, é muito melhor.
Minha mente não vai gastar energia. Eu não vou ser criticado, eu não vou ser julgado. Mas eu também não vou ter o quê? Eu não vou ter resultado. O fato de você não ter elevado o seu nível de dor vai fazer você ter um resultado medíocre. Você vai ficar sempre numa média. Você nunca vai fazer algo extraordinário. Porque você vai ficar pensando, poxa, se eu errar, o que as pessoas vão falar de mim? Você prospera quando? Quando você coloca sob pressão. Quando você se coloca sob pressão, não, eu vou fazer. Se der errado, eu vou fazer do mesmo jeito. Você pode dar uns comandos, inclusive, para a sua mente, para começar a romper isso. Olha, se as pessoas me criticarem, eu vou fazer do mesmo jeito. Não tem problema. Então, treina para viver o pior e viva o melhor. Se prepara para viver o pior. E você pode falar assim, quanto mais desafio, melhor. Quanto mais desafio que eu tiver, melhor vai ser, porque você cresce. Muitos de nós não queremos ter problemas, e são nos problemas que a gente cresce. É na crise que você conhece a pessoa fraca. Se a pessoa não consegue superar uma crise, é uma pessoa fraca. Porque muitas vezes teve uma super proteção dos pais, a pessoa não passa por nenhum desafio, só que não viver desafio quer dizer que você não cresce. A gente cresce quando supera os desafios. São momentos desafiadores que a gente começa a ter inteligência emocional. Só que se você falar assim, eu não quero viver situações desafiadoras, você não vai crescer. Não goste da mesma dor, pois isso é sadomasoquismo. Queira novas dores. Como assim, Irene? Querer novas dores? A gente vive dores, né? Desde o nosso nascimento. A criança sente dor para nascer, a mãe sente dor no parto, e a gente vai crescendo, vai sentindo dores. Você vai para a academia para ter um corpo bem definido, você sente dor no treino. Você vai correr, você sente dor. Você sai da zona de conforto, você sente dor. Você vai empreender, você sente dor. Aí a pergunta que você tem que fazer é, quais dores que eu quero sentir? Porque você vai sentir. Não tem como viver uma vida sem dores, né? Aprender dói, fazer coisas novas dói. Então, você tem que se perguntar, qual dor que eu quero sentir? A dor do perdedor ou a dor do vencedor? Perceba que as duas palavras têm dor do mesmo jeito. Aí a pergunta que você faz é, qual é a dor que eu quero sentir? A dor daquele que perde para a dor ou a dor daquele que vence a dor? Né? O bloqueio, ele fica alojado o quê? No cérebro, porque a pessoa não quer compromisso com novas dores. Como é que eu rompo esse bloqueio? Fazendo coisas novas. Então hoje você fala, hoje eu faço um compromisso em viver novas dores. Se você é sedentário, começa a sentir a dor de fazer atividade física. A dor de treinar na musculação, que vai ter dor. A dor de fazer uma aula de pilates, por exemplo. Inclusive eu senti muito quando eu comecei a fazer pilates, eu tinha câimbra todos os dias. E eu continuei, falei, eu quero sentir dores novas. Eu falava isso todo dia pro meu cérebro. Então o bloqueio, ele quer te manter sem desafios. Então se desafia todo dia. Se coloca em situações desafiadoras, aprende coisas novas, faz coisas que você nunca imaginou que ia fazer, faz as coisas que você tem medo de fazer, que você vai rompendo os bloqueios. Para descobrir um novo bloqueio, você precisa encontrar o quê? Um novo desafio. Então, se você se coloca numa situação de novo desafio, você vai perceber que você tem um bloqueio ali. De repente, você quer pular de paraquedas, você tem medo. Opa, descobri um bloqueio. Você quer correr uma maratona, aí você não consegue, descobriu que tem um bloqueio lá para correr, para fazer atividade física. Aí você vai rompendo. Somente o novo desafio vai romper ou vai revelar, na verdade, o bloqueio que você tem. Então hoje você vai fazer uma experiência. Procura um novo desafio. Faz um novo desafio. Esteja sempre se desafiando. Um dos piores bloqueios que existe na nossa vida é a escassez. É a sintonia de ser escasso. Você trabalha para os outros, funciona. Você trabalha para você, não funciona. A escassez foi instalada principalmente pelos nossos pais, pelo pai, a figura paterna. Principalmente quando você nasceu numa família que não tinha condição financeira. Aí você tem vários bloqueios, várias coisas que você vivenciou lá. Então, resolva os seus problemas e seja o seu próprio desafio. Hoje, decida ser o seu próprio desafio.
Não entre em desafios novos que não dão ROI. O que é ROI? Retorno sobre investimento. Olha, eu vou fazer algo, não me dá retorno, eu não faço. Dá retorno? Dá. O que me dá retorno? Aí você tem que se questionar. Atividade física dá retorno? Sim, eu faço todo dia. Aprender algo novo dá retorno? Sim, eu faço todo dia. Transbordar dá retorno? Sim, eu faço todo dia. E aí você vai ver o que faz sentido para você. Não entre em tudo, entre naquilo que vai te levar para o próximo nível. Tem coisas que não fazem sentido. Recentemente uma pessoa queria me dar aula de dança do ventre. Eu falei, não tem nada a ver comigo. Embora eu goste de dançar, mas dança do ventre não faz nenhum sentido para mim. Então, por que eu vou, nesse momento, a vida cheia de atividades, me colocar para fazer dança do ventre? Não que eu tenha nada contra a dança do ventre, mas é algo que não vai me dar retorno. Então, é algo que eu não vou colocar na minha vida. Então, o bloqueio é uma estrada fechada. Se você que você só vê no percurso. É no percurso que eu vou descobrir que eu tenho bloqueios. Pessoas mais sábias sofrem menos. O menino só vai virar um homem quando ele se desconecta do pai. A mulher vai virar uma mulher quando se desconecta da mãe. Então, continue honrando seus pais, né? A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Mas para prosperar você precisa se desconectar dos seus pais. Muitas vezes você já tem lá 40 anos, você está vivendo como criança. É o seu pai ou a sua mãe que diz o que você tem que fazer. Você não faz nada sem pedir pai ou para a mãe para fazer. Então você está agindo ainda como uma criança, você não virou adulto. E você rompe a escassez treinando seu cérebro, dando novos significados, novas experiências. Desbloqueio é ressignificação. E o que eu mais trabalho é com desbloqueio, né? Como terapeuta, como hipnólogo. Então ajudo pessoas a fazerem a ressignificação. A referência de um homem para os filhos é sempre o pai. Nós temos como ponto de partida nossos pais para fazer as coisas. Então, de repente você tinha um pai lá que era um pai que, sei lá, agressivo. Essa é a referência que você tem. Ou um pai que te protegia demais, ele cria bloqueios em você, porque você não deixava você fazer coisas novas, viver experiências novas. Para ressignificar, você vai precisar de uma pessoa próspera como referência para modelar. O que é modelar, Irene? Modelar é você escolher uma pessoa como molde, uma pessoa que já teve o resultado. E aí você vai, dentro da sua realidade, você vai ver o que essa pessoa fez, como é que essa pessoa age, como é que ela pensa, quais os livros que ela leu, quais ações que ela teve para ter resultado. E aí você vai trazer essas ações para a sua realidade. Né? É uma técnica de PNL, a modelagem. Então, se você hoje pode escolher também uma pessoa que tem muito resultado e você vai estudar essa pessoa. Essa pessoa pode ser estudada por um livro que ela escreveu, por um vídeo, por uma palestra. Se você conhece pessoalmente, você vai lá e vai perguntar como é que você pensa em relação a isso. Como é que você age em relação a isso? Quais livros que você leu? E aí você vai trazer isso para a sua rotina, para a sua realidade. Então vamos lá. Passo para o desbloqueio. Vamos ao primeiro passo. Consciência do bloqueio. Se eu não tenho consciência do que está me bloqueando, vai ser muito desafiador. Aceitar que tem um bloqueio. Quase todos os bloqueios, ou praticamente 100% dos bloqueios, estão ocultos ou inconscientes, né? Você precisa trazer a consciência por meio de um novo desafio. O novo desafio vai enterrar o bloqueio na inconsciência. Experiência 2, uma nova experiência. Conectar-se com a pessoa próxima que é generosa pode mudar a visão que você tem sobre prosperidade, sobre os ricos. Então, só que não basta uma nova experiência. 3. Ressignificar, não é instantâneo, é o empilhamento de novas experiências. Como é que eu rompo? Por mais que eu venha numa sessão de hipnose, que eu faça uma ressignificação ali num processo terapêutico, por exemplo,
Se a pessoa tem bloqueio para dirigir, a gente consegue entender quais foram os gatilhos e ressignificar dentro de uma sessão de hipnose. Só que a pessoa precisa pegar o carro e dirigir. Se ela não pegar o carro e dirigir, não vai ter resultado que ela quer. Então, por isso que você precisa do desafio, né? Transbordar. Falar do bloqueio para ajudar novas pessoas. O transbordo sobre o bloqueio te ajuda a cumprir o seu propósito. Eu, por exemplo, falo muito do meu bloqueio de falar em público, isso ajuda outras pessoas. Eu já tive bloqueio para dirigir, eu já tive inúmeros bloqueios para correr, vários bloqueios. Bloqueio para me comunicar, não só para falar em público, mas até na minha casa para me comunicar. E 5, autoridade, 100% livre do seu bloqueio. Quando você tem autoridade, por exemplo, hoje eu estou 100% livre do bloqueio para falar em público, para fazer live. Eu faço isso todo dia. Então vamos lá, 1% de tudo que você tem guardado de energia é o consciente. Ou poderia dizer, uns falam 5%, né? Parque de diversão é a luz do meio-dia, 25% subconsciente, um escudo, coisas que você teve, experiências que você guardou, seria a lanterna. E 74% inconsciente, é uma floresta, né? Uma floresta escura, códigos e métodos que estão enterrados, né? Ou desenterrados, escuros. Você resolve as coisas o quê? No consciente. Então, para eu romper um bloqueio, primeiro eu preciso trazer a consciência. Ele está lá no subconsciente. Você traz a consciência e você vai rompendo. Como que o bloqueio age? Através do medo, através da procrastinação, o perfeccionismo. A pessoa fala assim, eu só vou fazer algo quando tiver tudo perfeito. E a pessoa que é perfeccionista demais, ela não tem resultado, porque ela não faz, ela nunca se acha bom o suficiente. Não, faça as coisas do jeito que você está. Comece como você está e vai melhorando. Vai tendo excelência. Conforme você vai repetindo, vai ficando bom. Quem tem medo de altura não prospera. Se você ensaiar, emular com o seu cérebro uma experiência, ela já aconteceu. Então você pode fazer o que? Uma visualização, que é o que a gente faz, já ensaia no seu cérebro. Quando eu comecei a dirigir, eu começava a ensaiar como era que eu ia dirigir, porque eu tinha medo também de dirigir. Então, eu comecei a ensaiar no meu cérebro todo o caminho, como era que eu ia fazer em cada situação. E aí eu fui começando a ter resultado. Qualquer sensação que você tenha na vida é gravada no subconsciente. Então, por isso que você tem que trazer isso à tona, né? Trazer a consciência para saber o que está te impedindo. Pessoas comuns têm em média 60 mil, de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Pessoas próximas têm menos de 10 mil pensamentos por dia. Por quê? Porque elas estão colocando a mente em novos desafios, não fica só parado, preocupado com o pensamento. E a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos que você vai repetindo. Consciência é o quê? É ter clareza. Eu falei aqui da tomada de consciência. A luz vai vencer as trevas, então não repudie a luz. Isso é uma metáfora, trazer isso à luz. Eu tenho um bloqueio X, quando eu trago isso à luz, que é trazer a consciência, fica mais fácil de eu resolver. As decisões que você vai tomar hoje vai te levar para o próximo nível, vai dizer os resultados que você tem. Se você não tomar decisões, se você não colocar os exercícios em prática, você não vai ter o quê? Resultado. A verdadeira sabedoria está reservada para os retos de coração. Então tem um coração reto. A Bíblia diz, né? Para a gente guardar o nosso coração. Então, você vai ajudar muita gente quando você investir em você. Se você começar a ajudar muitas pessoas com aquilo que você aprende, por exemplo, compartilha essa aula, você aprendeu hoje, ajuda outras pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai prosperar. Então, vou só repetir rapidamente a lista de exercícios. Exercício de gratidão, escrever 33 vezes, todos os dias, durante 33 dias, 23 coisas pelas quais você é grato, e as 10 últimas, 10 coisas que você quer que aconteça em 2024.
E aí você vai fazer a visualização dessas 10 coisas que você quer. Tire o açúcar. Se conseguir, tire o açúcar por 33 dias. Se não conseguir, vai tirando por semana. Vai desinflamar o teu corpo, você vai ter mais energia. Então, se não consegue os 33, tira uma semana. Começa, faz atividade. Se ainda não começou, faça atividade física pelo menos 10 minutos por dia. Começa a tomar banho gelado. Começa a viver experiências novas. Então vamos para a mentalização do dia. Você vai escolher um item da sua lista e a gente vai fazer essa mentalização. Então fecha seus olhos, respira fundo, esfrega suas mãos, tira a sua energia. Quem conseguir ficar de pé, coloca a mão na sua cintura, levanta a cabeça, posição de vencedor, de vencedora. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Gratidão pelo Seu amor. Como é bom me sentir amada, me sentir acolhida todos os dias. Eu não abro mão desse amor. Eu não abro mão dessa conexão diretamente na fonte. Hoje, eu renovo mais uma vez a minha mente, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito. Eu renovo todas as minhas energias. Se a minha mente disser que eu sou capaz, o meu corpo é obrigado a obedecer. Agora, decreta o que você quer viver hoje, nesse ano. Eu decreto que eu vou ter uma vida extraordinária. Eu decreto que eu vou transbordar na vida de muitas pessoas. Eu decreto que eu vou viver novos desafios. Agora eu quero que você mentalize. Qual é o seu desejo? Mentalize o seu desejo numa tela bem grande. Coloca a foto bem colorida. E olha para esse desejo. Começa a se aproximar. Perceba que você está cada vez mais perto de realizar esse sonho. Agora imagina você tocando nessa tela. E quando você toca nessa tela, magicamente você entra. Você entra nesse filme. E você começa a viver uma nova história. Visualize agora a sua nova história. Veja você com esse desejo realizado. Como seria a sua vida? Quem está nessa cena com você? Veja as pessoas que vão estar nessa nova vida com você. Veja a sua nova rotina. Crie cada detalhe na sua mente. Agora esfrega suas mãos. Fala, já é. Gratidão imensa. Até amanhã com mais uma live especial, mais uma aula.